parlamento é o poder dos poderes, porque quando alguém quer fazer uma reclamação, externar os seus pensamentos, apresentar algum pleito, normalmente ele primeiro procura o poder legislativo antes de buscar o poder executivo ou o judiciário. Sabe me definir qual é a função de um deputado estadual? Não. Você não sabe o que ele faz? Não. Tentar escutar o povo e tentar melhorar as condições de ensino, saúde, segurança, tentar melhorar o local onde vivemos, comunidade em si. Sabe qual é a função de um deputado? Não. Eu voto porque eu penso no melhor, né? Mas na verdade, a maioria das pessoas hoje em dia está votando só por votar. A essência do parlamento é interagir com as pessoas, com a comunidade, é um poder aberto. Isso faz parte da essência da democracia. Bem, os deputados estão ali para defender os direitos do povo, né? Então, para lutar por nós, né? Seria bom se todos eles seguissem essa ideia, né? De lutar pelos direitos do povo, né? Um dia tá meio complicado, né? Não sei o que eles fazem, ninguém sabe o que eles fazem, porque tá mais, eu acho, tudo injusto o que eles estão fazendo. Não deve estar fazendo o papel deles. Deveria ser ajudar a população, nem sempre é o que acontece. Deveria pensar no bem comum, mas acredito que não é o que eles cumprem, não é o que eles efetivamente fazem quando estão no poder. Seria, né, para melhorar, né? Mas aí o que está acontecendo não é bem isso, né? Hoje em dia a gente elege aí para eles ficarem ganhando dinheiro lá em cima, isso sim. Os desafios são muito grandes, porque a classe política está com a imagem muito arranhada. E o parlamento, ele fiscaliza o poder executivo e ele faz leis, né? Então não executa obras, e muitas vezes as pessoas querem obras físicas, realizações, e essa não é uma tarefa do parlamento. O papel dele é interpretar a vontade popular e transformá-la em projetos e em leis que sejam execuíveis, não é? E fazer o bom gerenciamento da coisa pública. Ele tem que ter domínio sobre si próprio, no que toca às suas qualidades de caráter, seus princípios éticos, seus valores morais. E a minha expectativa é de que os políticos brasileiros ganhem uma dimensão diferenciada e nos ajudem, né, a fazer o Brasil um país mais interessante e mais próspero. Nós estamos evoluindo, as nossas necessidades estão aumentando e não é a mesma velocidade com que esses representantes nossos conseguem atender. Essa é a minha visão, né? Darcy de Matos é deputado estadual pelo PSD. Já coordenou a Secretaria da Juventude da Casa Civil do governo estadual e exerceu o cargo de delegado do Ministério do Trabalho em Santa Catarina. Após 6 anos de mandato como vereador na cidade de Joinville, foi eleito para o Parlamento Estadual. E em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, fala sobre mudanças na política, sobre uma consciência mais ética e uma nova postura por parte dos eleitos. Nós precisamos mudar, nós precisamos ter uma nova postura, nós precisamos de mais ética, de mais transparência, de mais honestidade, de mais cidadania, de mais humanismo, inquietações com o poder público, que infelizmente não tem dado resposta à população. É muito lento, é muito oneroso, é muito caro, é muito ineficiente, né? Isso é cultural, vem de Dom João VI, poder público, infelizmente. O parlamentar também defende que as manifestações populares precisam de foco para apresentar resultados. Darcy de Matos traz ao debate a reforma política, que, na opinião dele, não é o caminho para a mudança na política brasileira, e provoca a sociedade para discutir o Pacto Federativo. A reforma política é a reforma que muda a nossa vida, a vida dos políticos. Não muda a vida das pessoas. Então ela não é prioridade. Ela é importante, mas não é a prioridade. As reformas prioritárias são aquelas que mudam a vida de você, trabalhador, de você, dona de casa, de você, estudante, de você, agricultor, que está nos acompanhando. E quais são as reformas que mudam a sua vida?
é o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? Meu Deus do céu, nós somos o país que mais pagamos impostos. E absurdamente, 70% daquilo que nós arrecadamos, porque todos pagam impostos, os empresários, os trabalhadores, todos, vai para Brasília e não volta mais esse dinheiro. E aonde é que a vida das pessoas acontece? No Estado, um pouco, mas acontece nos municípios. E o Estado fica com 22% e o município fica com 13%, 14% da fatia do bolo de arrecadação. Os municípios estão falidos, quebrados, sabe? Então, com o pires na mão. Então, eu espero que as próximas manifestações e que a sociedade civil organizada fale mais, nos ajude, porque quando ela quer, ela faz. O parlamentar que milita no mesmo partido do governador Raimundo Colombo avalia a atual tríplice aliança e defende a manutenção da composição com as atuais siglas, agregando inclusive o Partido Progressista. Eu acredito que nós vamos manter a chapa para o governo com o PMDB, que é uma parceria sólida. Eles ajudaram a eleger o governador Raimundo Colombo, dão sustentação ao governo, precisamos do PMDB e vamos trazer para o governo o PP junto, e há a possibilidade até do PSDB continuar conosco na tríplice aliança. Por que não? Se o governo está indo bem. Então eu tenho certeza que a gente vai promover um ótimo entendimento. Darcy de Matos participa das comissões de Ética e Decoro Parlamentar, de Finanças e Tributação e ainda da Comissão de Legislação Participativa. Entre as leis aprovadas durante a sua trajetória parlamentar, o deputado destaca a lei das lan houses. Eu sempre tive uma preocupação, e todos nós temos, com a segurança pública. Eu fiz um trabalho junto aqui com o deputado Ismael, com a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate às Drogas, com a comissão que nós criamos agora, nessa linha de prevenção e combate às drogas. Porque 80% dos crimes, eles derivam do uso das drogas. A minha mulher trabalhou muito tempo tirando o pessoal da rua e fiz um livro, inclusive, Drogas, Vidas Roubadas. A droga é o grande mal desse século. Então, preocupado com a segurança pública, eu fiz a lei das lan house, que foi matéria nacional. Por quê? Porque o computador, nós temos muitos inventos que marcaram a história da humanidade. E os dois mais importantes, no meu entendimento, são a prensa de Gutenberg, do alemão, no século XIV, né? E o computador, sabe? A era da informática. Transformou as nossas vidas, transformou a humanidade. Então o computador é uma ferramenta poderosa quando utilizada para o bem, mas uma ferramenta poderosíssima quando utilizada para o mal. Estão aí os crimes de pedofilia, principalmente, de ataque à dignidade e à vida das pessoas, à honra, enfim. Então eu fiz essa lei da lan house, exigindo que as pessoas, ao utilizar uma lan house, registre lá o IP do computador, o RG, o seu documento, o horário, o telefone, que as lan houses tenham câmera de monitoramento de vídeo para filmar, né? E criando também dificuldades para que, e parâmetros para que os adolescentes e crianças utilizem as lan houses. Criança acompanhada do pai, o adolescente não pode ser no período de aula,
Por quê? Porque nós queríamos exatamente, acho que demos a nossa contribuição, evitar esses crimes na informática, no computador. Porque com a minha lei nós vamos ter elementos, nós vamos coibir, ou seja, diminuir os crimes nas lan house, que as pessoas se assustam, e vamos dar elementos para que a polícia prenda os bandidos que estão cometendo crimes horrorosos, principalmente os crimes contra as crianças, contra a vida, os crimes de pedofilia, que nós não podemos permitir de forma alguma. Sobre o polêmico projeto de lei que dá poder de polícia aos bombeiros de Santa Catarina, o deputado Darcy de Matos explica suas emendas e o porquê sugeriu alterações no projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo. As catástrofes que aconteceram na Boate Kiss em Santa Maria, que foi uma vergonha, né, uma covardia, que morreram mais de 200 jovens, e com o acidente de São Francisco, criou-se uma máxima no Santa Catarina que que o governo tinha que fazer um projeto de lei para dar o poder de polícia aos bombeiros militares. Porque nós temos dois tipos de bombeiros em Santa Catarina. É o único estado do Brasil, o bombeiro militar e o bombeiro voluntário. Muito bem, e o governo mandou esse projeto para a Assembleia. Mas, analisando o projeto, eu percebi que se eu não fizesse emenda no projeto, o projeto sendo aprovado original, o projeto original, nós iríamos fragilizar e acabar com os bombeiros voluntários, não é? Então, eu fiz 2 emendas no projeto que foram aprovadas e que foi matéria estadual e nacional e que mobilizou todo o estado de Santa Catarina. Veja bem, não tenho nada contra os bombeiros militares, absolutamente nada, porque os bombeiros militares são trabalhadores, honrados, cumprem com o seu papel. Então, qual é a minha tese? Qual foi a tese das minhas emendas que foram vencedoras? Aonde tem bombeiro militar, como é o caso de Florianópolis, fica o bombeiro militar, porque o trabalho é excepcional. Agora, onde tem bombeiro voluntário, que é o caso de Joinville e tantas outras cidades, nós não podemos permitir que o militar vá lá e tome o espaço do voluntário. Seria uma irracionalidade, porque o voluntário está lá em Joinville há 121 anos. E nós temos que incentivar o voluntariado. Porque o diferencial do nosso estado é o voluntariado, é a veia forte das pessoas que fazem as coisas acontecer desinteressadamente. Porque quando o estado não faz, e normalmente não faz poder público, as pessoas fazem. Está aí a PAI, a Rede Feminina do Combate ao Câncer e tantas outras entidades e o bombeiro voluntário. Por isso eu fiz as emendas e foram aprovadas, que diz o quê? Eu disse o seguinte, que nós estamos dando o poder de polícia, nós demos o poder de polícia ao bombeiro militar, foi importante, foi um avanço, mas nos municípios onde tem bombeiro voluntário, preserva-se privativamente o bombeiro voluntário. E o bombeiro militar tem que fazer o convênio ou o voluntário com o prefeito. Quer dizer, o poder de polícia fica com o bombeiro militar, mas fica também com o prefeito. Nós não podemos tirar o poder de polícia do prefeito. O prefeito foi eleito para isso. Ele comanda os municípios, né? Então, a minha lei, ela preservou os voluntários e ela também pensou um pouco no setor produtivo de Santa Catarina. Porque, na verdade, é muito poder de polícia na porta de quem produz, sabe? Então, tem que ter fiscalização, mas a fiscalização tem que ser com sensibilidade, porque quem paga a conta, toda a conta do setor público, são as pessoas que produzem, são os trabalhadores, sobretudo são as empresas, né, que recolhem os impostos. Então a lei foi aprovada, está tudo em harmonia, o bombeiro militar trabalhando com o poder de polícia, o voluntário atuando, trabalhando, está tudo certo, né? E eu tenho certeza que agora o que nós temos que fazer é colocar bombeiro nos demais municípios, 171 que não tem. Então essa foi uma discussão interessante e eu acho que foi muito bom porque a gente valorizou
o voluntariado de Santa Catarina e preservamos a força e o poder de polícia do bombeiro militar. Darcy de Matos revela que os bombeiros voluntários de Santa Catarina recebem anualmente do governo do estado cerca de 5 milhões de reais. Como o valor não é suficiente, o deputado alerta sobre a importância dos convênios municipais e ainda sobre as doações dos catarinenses. O bombeiro voluntário de Joinville tem 30 mil pessoas que contribuem todos os meses na conta de luz. 30 mil. Por exemplo, o Avaí tem quantos associados? Ou o Figueirense? 10, 12? O Joinville tem 12, o Esporte Clube. O Chapecoense tem 8. É para você ver a força do bombeiro voluntário. Lá em Joinville e no estado de Santa Catarina. Nós temos que valorizar o voluntariado. O voluntariado ajuda o poder público, como é o caso da PAI, por exemplo. Quem é que toca as escolas especiais de Santa Catarina? Que cuida dos especiais, que educa, que são as APAIs, que são pessoas voluntárias. A Rede Feminina de Combate ao Câncer são voluntárias. Os bombeiros são voluntários, né? Uma parte. Então, sabe, o voluntariado é uma coisa muito bacana, muito bonita. Quando a gente pratica um ato de solidariedade para as pessoas, a gente alimenta a alma, a gente é tomado por uma sensação de prazer indescritível. E mais do que isso, os americanos fizeram um estudo no Instituto do Mint, em Massachusetts, e projetaram um filme para os jovens da Maria Teresa de Calcutá. E após o filme, eles coletaram saliva e fizeram um exame. E constataram que naquele momento a saliva continha uma proteína chamada imunoglobina, que atua contra doenças respiratórias. Quem é da saúde sabe do que eu estou falando. Então, qual foi a conclusão? Que fazer o bem, praticar a solidariedade, além de alimentar a alma, faz bem para a saúde. O Legislativo, onde atuam os deputados, tem a função de representar o povo. A principal atribuição ao Poder Legislativo é criar leis que visem organizar a sociedade e beneficiar os cidadãos. Um sistema criado para defender e assegurar melhores condições de vida à população. É também função dos deputados fiscalizar e controlar os atos dos poderes executivo e judiciário. O Parlamento Catarinense existe há 179 anos e guarda em sua memória muitas conquistas. Atualmente, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina possui 40 deputados estaduais, eleitos pelo voto direto. Um sistema que só existe porque, além dos deputados, existem os eleitores. De acordo com o levantamento feito pelo Centro de Memória da Assembleia Legislativa, Santa Catarina possui cerca de 16 mil leis aprovadas. São leis que influenciam diretamente o nosso dia a dia. Leis que criam obrigações e que também asseguram o cumprimento de direitos. Toda lei começa com um projeto que tramita pelas comissões permanentes, composta por deputados que analisam a legitimidade e constitucionalidade do projeto de lei. Essas comissões também analisam a viabilidade técnica, financeira e aplicabilidade da matéria. Em seguida, o projeto de lei é enviado para votação em plenário e, se aprovado, é sancionado pelo governador e publicado como lei no Diário Oficial. A falta de entendimento dos brasileiros reflete o distanciamento entre eleitos e eleitores. Saber quais são as leis em vigor e por que elas interferem em nossa vida, para muitos, pode parecer uma informação desnecessária.
Mas é importante refletir sobre a omissão de quem não participa das decisões que norteiam o futuro das nossas cidades. Eleitor participativo ajuda a direcionar verbas para a educação, para a saúde, segurança, transporte público e saneamento básico, por exemplo. Os próprios políticos dizem que preferem quando o povo participa. Mas se as audiências públicas e as discussões ficam vazias, aquele que só aparece na hora da eleição acaba tendo voz enfraquecida. Muitos reclamam que os políticos aparecem somente na hora de pedir o seu voto. Mas e você? Lembra em quem votou na última eleição? Não lembro, não consigo lembrar. Lembra para quem a senhora votou para deputado estadual na última eleição? Não lembro. Não lembro. Você lembra para quem você votou para deputado estadual na última eleição? Não lembro. Lembro. Esse deputado está fazendo um bom trabalho? Sabes que a gente não tem condições de ver o que eles estão fazendo. Normalmente a gente pergunta a alguém parecido ou mais próximo dele, a gente nunca sabe. E até acho, uma coisa que devia ter mudado era o voto secreto, que a gente nunca vê esses caras votando, se é a nosso favor, se é a favor deles. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é composta por 40 deputados estaduais. Eles representam 9 bancadas partidárias. Os representantes eleitos são os responsáveis por ouvir a sociedade, debater os problemas e apresentar soluções por intermédio da aprovação de novas leis ou da modificação de leis já existentes. Citaria pelo menos uma lei criada por um vereador ou um deputado que você tem conhecimento que influencia diretamente na sua vida? Eu acho que é o salário. O salário é que age diretamente na vida pessoal, né? Darcy de Matos tem vários projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa. Entre os mais importantes, o projeto de lei que pretende baratear os impostos para o transporte coletivo. O problema do Brasil, das cidades, das grandes cidades, é a mobilidade urbana. E você só resolve a mobilidade urbana com obras e com a melhoria no transporte público. As pessoas têm que usar o ônibus, ou temos que ter outros modais, né? Então, mas para que as pessoas utilizem o ônibus tem que ter um preço, uma passagem acessível, barata, tem que ter condições de conforto e tem que ser rápido. Então eu tenho um projeto, então nós temos que, para resolver esse problema, uma das ações é desonerar a tarifa. O que significa retirar imposto da tarifa? O governo federal tem que desonerar a tarifa para o transporte coletivo, os municípios estão fazendo e o governo do estado também. Como? Retirando a cobrança do ICMS do óleo diesel, que é o insumo de maior incidência no transporte coletivo. E esse é um projeto meu que tramita na casa já há alguns anos e que eu sonho com ele, com a aprovação dele. É muito importante para melhorar o transporte coletivo urbano do estado de Santa Catarina, porque você vai beneficiar as pessoas e vai resolver parte da mobilidade urbana das nossas cidades, que se constitui num dos grandes problemas desse século. Sou candidato à reeleição como deputado estadual, acho que eu posso contribuir um pouco mais, né, com Joinville, com a minha região, com a minha cidade e sobretudo com o estado de Santa Catarina. Parlamento, palavra de origem italiana, do verbo parlar, que em português significa falar, defender ideias, discutir ações coletivas que melhorem a vida das pessoas. No parlamento são discutidos elementos políticos que defendem a soberania popular. É neste lugar que nasce o dever de intervir de formas diversas em todos os estágios do processo político. O cidadão eleitor, que se distancia do parlamento, se distancia dos seus direitos e também dos seus deveres. Para que uma mudança efetiva comece a acontecer no Brasil, neste sistema tão criticado e desacreditado por muitos, são necessários aproximação
e maior interesse por parte do grande responsável pelo processo político democrático no Brasil, o eleitor.